O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Nalopakyana Parva. Capítulo 65. Caravana é destruída por manada de elefantes. Damayanti vagueia na cidade dos Shedis. É aceita pela rainha mãe. Vyadasva disse, após ouvir as palavras do líder da caravana, Damayanti de membros impecáveis, prosseguiu com aquela caravana, ansiosa para ver seu marido. E depois de ter procedido por muitos dias, os comerciantes viram um grande lago fragrante com lótus no meio daquela floresta densa e terrível. E ele era belo por todos os lados, e extremamente encantador, com margens, cheias de grama e combustível e frutas e flores. E ele era habitado por várias espécies de aves aquáticas e pássaros, e cheio de água que era pura e doce. E ele era tranquilo e capaz de cativar o coração. E a caravana, desgastada pela fadiga, resolveu parar lá. E com a permissão de seu líder, eles se espalham em volta daqueles belos bosques. E aquela caravana imensa, percebendo que era noite, parou naquele local. E veio a acontecer que, na hora de meia-noite, quando tudo estava silencioso e imóvel e a caravana cansada tinha adormecido, uma manada de elefantes, ao ir em direção a um rio da montanha para beber da sua água, coberta por seu suco temporal, viu aquela caravana, como também os numerosos elefantes pertencentes a ela. E vendo seus iguais domesticados, os elefantes selvagens se enfureceram, e com suco temporal escorrendo avançaram impetuosamente sobre os primeiros, com a intenção de matá-los. E a força do ímpeto daqueles elefantes era difícil de suportar, como a impetuosidade de picos desprendidos de topos de montanha rolando em direção à planície. Os elefantes apressados descobriram que os caminhos da floresta estavam todos bloqueados, pois a grande caravana estava dormindo, obstruindo os caminhos em volta daquele lago de lótus. E os elefantes começaram de repente a esmagar os homens que estavam deitados inconscientes no chão. E proferindo gritos de ó e ai. Os comerciantes, cegados pelo sono, fugiram, para escapar daquele perigo, para matagais e bosques como refúgio. E alguns foram mortos pelas presas, e alguns pelas trombas, e alguns pelas pernas daqueles elefantes. E inúmeros camelos e cavalos foram mortos, e grupos de homens a pé, correndo aterrorizados, mataram uns aos outros. E proferindo gritos altos, alguns caíam no chão, e alguns com medo subiam em árvores, e alguns caíam em solo acidentado. E, ó rei, assim acidentalmente atacada por aquela grande manada de elefantes, aquela caravana considerável sofreu uma grande perda. E lá surgiu um tumulto tremendo calculado para assustar os três mundos. Vejam. Um grande fogo se espalhou. Vamos nos salvar. Fujam depressa. Porque vocês fogem. Peguem as pilhas de joias espalhadas ao redor. Toda esta riqueza é uma insignificância. Eu não falo falsamente, eu lhes digo outra vez, exclamou alguém, pensem em minhas palavras, ó insensatos. Com essas exclamações, eles corriam para todos os lados em terror. E Damayanti despertou com medo e ansiedade, enquanto aquele massacre terrível estava acontecendo lá. E vendo aquele massacre capaz de despertar o medo de todos os mundos, e que era tão imprevisto, a donzela de olhos parecidos com folhas de lótus se levantou, frenética de pavor, e quase sem fôlego. E aqueles da caravana que tinham escapado ilesos se reuniram, e perguntaram uns aos outros, de que ato nosso isso é a consequência? Certamente nós fracassamos em cultuar os ilustres Manibhadras, e igualmente o exaltado e gracioso Vaisravana, o rei dos Yakshas. Talvez nós não adoramos as divindades que causam calamidades, ou talvez nós não lhes prestamos a primeira homenagem. Ou, talvez, esse mal é a consequência certa das aves, que nós vimos. As nossas estrelas não são inauspiciosas. Por qual outro motivo então esse desastre ocorreu? Outros, afligidos e privados de riqueza e parentes, disseram, aquela mulher como louca que entrou no meio desta caravana imensa em aparência que era estranha e mal-humana, pai, é por causa dela que essa ilusão horrível foi pré-arranjada. Com certeza, ela é uma Rakshasi terrível ou uma Yakshi ou uma mulher pisacha. Todo esse mal é obra dela, para que duvidar?
Se nós virmos novamente aquela destruidora perversa de comerciantes, aquela causadora de inúmeras dores, nós sem dúvida mataremos aquela nossa ofensora, com pedras, e pó, e grama, e madeira, e socos. E ouvindo essas palavras terríveis dos comerciantes da Maiante, em terror e vergonha e ansiedade, fugiu para as florestas apreensiva de mal. E repreendendo a si mesma ela disse: Pai, feroz e grande é a ira de Deus sobre mim. A paz não segue em meu caminho. De que delito isso é a consequência? Eu não me lembro de ter feito alguma vez um pequeno mal para alguém em pensamento, palavra, ou ação. De que ato, então, isso é consequência? Certamente, é por causa dos grandes pecados, que eu cometi em uma vida anterior que tal desgraça me aconteceu, isto é, a perda do reino do meu marido, sua derrota nas mãos de seus próprios parentes, esta separação de meu marido e meu filho e filha, este meu estado desprotegido, e minha presença nesta floresta cheia de inúmeros animais predadores. No dia seguinte, ó rei, o resto daquela caravana deixou o lugar, lamentando a destruição que os tinha alcançado e lamentando por seus irmãos e pais e filhos e amigos mortos. E a princesa de Vidarbha começou a lamentar, dizendo: Pai, que crime eu cometi? A multidão de homens que eu alcancei nesta floresta solitária foi destruída por uma manada de elefantes, certamente por causa da minha má sorte. Sem dúvida, eu terei que sofrer miséria por um longo tempo. Eu ouvi de homens idosos que nenhuma pessoa morre antes da sua hora, é por isso que o meu corpo miserável não foi pisoteado até a morte por aquela manada de elefantes. Nada do que acontece aos homens é devido a nada além do destino, pois nem em minha infância eu cometi em pensamento, palavra, ou ação, um pecado de onde poderia vir essa calamidade. Parece que eu sofro essa separação de meu marido por causa da potência daqueles locapalas celestes, que foram para os Vaianvara, mas a quem eu desconsiderei por Nala. Lamentando dessa maneira, ó tigre entre reis, aquela senhora excelente, Damayanti, devotada ao seu marido, seguiu, oprimida pela dor e pálida, como a lua outonal, com aqueles brahmanes versados nos Vedas que tinham sobrevivido a um massacre da caravana. E partindo rapidamente, perto da noite, a donzela chegou à grande cidade de Suva, falador da verdade, o rei dos Chedis. E ela entrou naquela cidade excelente vestida em metade de uma peça de roupa. E os cidadãos a viram enquanto ela prosseguia, tomada pelo medo, e magra, triste, com o cabelo despenteado e sujo de poeira, e como louca. E vendo-a entrar na cidade do rei dos Chedis, os meninos da cidade, por curiosidade, começaram a segui-la. E cercada por eles ela chegou à frente do palácio do rei. E do terraço a rainha mãe a viu cercada pela multidão. E ela disse para sua criada: Vai e traze aquela mulher perante mim. Ela está desesperada e está sendo aborrecida pela multidão. Ela caiu em angústia e precisa de ajuda. Eu acho que sua beleza é tal que ela ilumina a minha casa. Formosa, embora parecendo uma louca, ela parece uma verdadeira rei com seus olhos grandes. Assim ordenada, a criada saiu e dispersando a multidão, levou Damayanti para aquele terraço elegante. E tomada pela admiração, ó rei, ela questionou Damayanti, dizendo: Embora estejas afligida por essa miséria, tu possuis uma bela forma. Tu brilhas como relâmpago entre as nuvens. Dize-me quem tu és, e de quem? Ó possuidora de esplendor celeste, certamente a tua beleza não é humana, embora tu estejas desprovida de ornamentos. E embora tu estejas desamparada, ainda assim estás impassível sob o ultraje desses homens. Ouvindo essas palavras da criada, a filha de Bhima disse: Saibas que eu sou uma mulher pertencente à espécie humana e devotada ao meu marido. Eu sou uma mulher servidora de boa linhagem. Eu vivo onde quer que eu deseje, subsistindo de frutas e raízes, e uma companheira, e fico onde a noite me alcança. Meu marido é dono de virtudes incontáveis e sempre foi dedicado a mim. E eu também, de minha parte, era profundamente afeiçoada a ele, seguindo como sua sombra. Aconteceu que uma vez que ele ficou perdidamente envolvido em um jogo de dados. Derrotado nos dados, ele entrou na floresta.
Eu acompanhei meu marido nas florestas, confortando o herói vestido em um único pedaço de tecido e como um louco e oprimido pelo infortúnio. Uma vez, por algum motivo, aquele herói, afligido pela fome, sede e dor, foi forçado a abandonar aquela única peça de vestuário na floresta. Desprovido de roupa e semelhante a um maníaco e privado de sua razão como ele estava, eu o segui, eu mesma em uma única peça de roupa. Seguindo-o, eu não dormi por noites a fio. Assim se passaram muitos dias, até que finalmente, enquanto eu estava dormindo, ele cortou metade do meu tecido, e abandonou a mim que não lhe tinha feito mal. Eu estou procurando por meu marido, mas incapaz de achar a ele que tem a cor dos filamentos do lótus, sem poder lançar meus olhos naquele deleite do meu coração, aquele marido querido que possui meu coração e parece os celestiais em aparência. Dia e noite eu queimo de aflição. Para a filha de Bhima, que se lamentava com olhos chorosos, e angustiada e falando em voz sufocada de aflição, a própria rainha mãe disse: ó donzela abençoada, fica comigo. Eu estou bem satisfeita contigo. Ó senhora formosa, os meus homens procurarão pelo teu marido. Ou talvez ele possa vir para cá por sua própria vontade no decorrer de suas viagens. E, ó senhora bela, residindo aqui tu recuperarás o teu marido, perdido. Ao ouvir essas palavras da rainha mãe, Damayanti respondeu: ó mãe de heróis, eu posso ficar contigo sob certas condições. Eu não comerei os restos de nenhum prato, nem lavarei os pés de ninguém, nem terei que falar com outros homens. E se alguém me procurar, como esposa ou amante, ele deve estar sujeito à punição pelas tuas mãos. E, além disso, aquele pecaminoso que me solicitar repetidamente deve ser punido com a morte. Esse é o voto que eu fiz. Eu pretendo ter uma entrevista com aqueles brahmanes que partirão para procurar por meu marido. Se tu puderes fazer tudo isso, eu sem dúvida viverei contigo. Se for de outra maneira, eu não posso decidir em meu coração residir contigo. A rainha mãe respondeu a ela com um coração contente, dizendo: eu farei tudo isso. Tu fizeste bem em adotar semelhante voto. Vyadasva continuou: ó rei, tendo falado assim para a filha de Bhima, a rainha mãe, ó Bharata, disse para sua filha chamada Sunanda: ó Sunanda, aceita esta senhora semelhante a uma deusa como tua Sairindri. Que ela seja tua companheira, porque ela tem mesmo a idade que tu. Com o coração livre de preocupação, sempre passa o tempo com ela em alegria. E Sunanda alegremente aceitou Damayanti e conduziu-a para o seu próprio aposento acompanhada por suas companheiras. E, tratada com respeito, Damayanti ficou satisfeita, e ela continuou a residir lá sem ansiedade de nenhum tipo, pois todos os seus desejos eram devidamente realizados. Capítulo 66. Nala liberta um rishi da forma de cobra. Morde Nala e então muda de forma. Nala instruído sobre onde ir, o que fazer. Vyadasva disse: ó monarca, tendo abandonado Damayanti, o rei Nala viu um grande incêndio que estava assolando aquela floresta densa. E no meio daquela conflagração ele ouviu a voz de uma criatura, gritando alto repetidamente: ó Nala virtuoso, vem aqui. E respondendo: não temas. Ele entrou no meio do fogo e viu um naga imenso jazendo em espiral. E o naga com as mãos unidas, e tremendo, falou para Nala, dizendo: ó rei, eu sou uma cobra, de nome Karkotaka. Eu desapontei o grande Rishi Narada de grande mérito ascético, e por ele eu fui amaldiçoado em cólera, ó rei de homens, em palavras tais como estas: fica aqui como uma coisa imóvel, até que Nala te tire daí. E, de fato, no local para o qual ele te carregar, lá tu ficarás livre da minha maldição. É por causa dessa maldição dele que eu não posso me mover nenhum passo. Eu te instruirei em relação ao teu bem-estar. Cabe a ti me salvar. Eu serei teu amigo. Não há cobra igual a mim. Eu serei leve em tuas mãos. Erguendo-me, sai daqui rapidamente. Tendo dito isso, aquele príncipe das cobras tornou-se tão pequeno quanto um polegar. E erguendo Nala foi para um local livre de fogo.
Tendo alcançado um lugar aberto onde não havia fogo, Nala pretendia soltar a serpente, mas então Karkotaka dirigiu-se a ele novamente, dizendo: ó o rei dos Nishadas, prossegue ainda, contando uns passos poucos teus. Enquanto isso, ó de braços poderosos, eu te farei grande bem. E quando Nala começou a contar seus passos, a cobra o mordeu no 10º passo. Quando ele foi mordido, a sua forma rapidamente sofreu uma mudança. E vendo sua mudança de forma, Nala ficou assombrado. E o rei viu a cobra também assumir sua própria forma. E a cobra Karkotaka, confortando Nala, falou para ele: eu te privei da tua beleza para que as pessoas não possam te reconhecer. Ó Nala, aquele por quem tu foste enganado e lançado em miséria morará em ti, torturado pelo meu veneno. E, ó monarca, enquanto ele não te deixar, ele terá que morar em dor no teu corpo, com cada membro teu cheio do meu veneno. Ó soberanos de homens, eu te salvei das mãos daquele que por raiva e ódio te enganou, embora tu sejas totalmente inocente e não merecedor de mal. E, ó tigre entre homens, pela minha graça, tu não terás, mais, nenhum medo de animais com presas, de inimigos, e de brahmanes também versados nos Vedas, ó rei. Nem, ó monarca, tu sentirás dor por causa do meu veneno. Ó principal dos reis, tu serás sempre vitorioso em batalha. Neste mesmo dia, ó príncipe, ó senhor dos Nishadas, vai para a cidade encantadora de Ayodhya, e te apresenta perante Rituparna hábil em jogo, dizendo: eu sou um auriga, de nome Vahuka. E aquele rei dará para ti a sua habilidade nos dados pelo teu conhecimento de cavalos. Nascido da linhagem de Iksvaku, e possuidor de prosperidade, ele será teu amigo. Quando tu fores um perito nos dados, tu então terás prosperidade. Tu também te encontrarás com tua esposa e teus filhos, e recuperarás o teu reino. Eu te digo isso realmente. Portanto, não deixes a tua mente ser ocupada pela tristeza. Ó Senhor de homens, quando tu desejares ver a tua própria forma, lembra-te de mim, e veste esta peça de roupa. Ao usar isso, tu regressarás à tua própria forma. E dizendo isso, aquele Naga então deu para Nala 2 peças de tecido celeste. Ó o filho da tribo Kuru, tendo assim instruído Nala, e o presenteado com o traje, o rei das cobras, ó monarca, fez-se invisível. Capítulo 67. Nala empregado na cidade de Rituparna. Vryadasva disse, depois que a cobra tinha desaparecido, Nala, o soberano dos Nishadas, prosseguiu, e no 10º dia entrou na cidade de Rituparna. E ele se aproximou do rei, dizendo: meu nome é Vahuka. Não há ninguém neste mundo igual a mim em treinar corcéis. Meu conselho também deve ser procurado em questões de dificuldade e em todos os assuntos de habilidade. Eu também supero outros na arte de cozinhar. Em todas aquelas artes que existem neste mundo, e também em todas as coisas de realização difícil, eu me esforçarei para alcançar êxito. Ó Rituparna, mantém-me. E Rituparna respondeu: ó Vahuka, fica comigo. Que o bem te aconteça. Tu realizarás mesmo tudo isso. Eu sempre desejei particularmente ser conduzido rapidamente. Planeja meios para que os meus corcéis possam se tornar velozes. Eu te nomeio superintendente de meus estábulos. Teu pagamento será 10.000 moedas. Ambos, Vashneya e Jivala, sempre estarão sob a tua direção. Tu viverás agradavelmente em sua companhia. Portanto, ó Vahuka, fica comigo. Vryadasva continuou. Assim abordado pelo rei, Nala começou a morar na cidade de Rituparna, tratado com respeito e com Vashneya e Jivala como companheiros. E residindo lá, o rei, Nala, lembrando-se da princesa de Vidarbha, recitava toda noite o seguinte sloka: onde jaz aquela desamparada afligida pela fome e sede e esgotada, pensando naquele canalha. E a quem também ela serve agora? E uma vez quando o rei estava recitando isso durante a noite, Jivala o questionou dizendo: ó Vahuka, por quem tu lamentas dessa maneira diariamente? Eu estou curioso para saber. Ó abençoado com duração de vida, cônjuge de quem é ela por quem lamentas dessa maneira?
Assim questionado, o rei Nala lhe respondeu, dizendo: certa pessoa desprovida de razão tem uma esposa bem conhecida por muitos. Aquele canalha é falso em suas promessas. Por alguma razão aquele homem pecaminoso se separou dela. Separado dela, aquele miserável perambulou oprimido pela dor, e queimando de aflição ele não descansa dia ou noite. E à noite, lembrando-se dela, ele canta a esses louca. Tendo vagado pelo mundo inteiro, ele finalmente encontrou um refúgio, e não merecedor do infortúnio que aconteceu a ele, passa seus dias, assim se lembrando de sua esposa. Quando o infortúnio alcançou esse homem, sua esposa o seguiu para as florestas. Abandonada por aquele homem de pouca virtude, a própria vida dela está em perigo. Sozinha, sem conhecimento de estradas, incapaz de suportar miséria, e desfalecendo de fome e sede, a moça mal pode proteger sua vida. E, ó amigo, ela foi abandonada por aquele homem de pouca sorte e que tem pouca inteligência, com a floresta ampla e terrível, sempre cheia de animais predadores. Assim, lembrando-se de Damayanti, o rei dos Nishadas continuou a viver desconhecido na residência daquele monarca,